E aí, galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Pessoal, esse é o canal Português Fácil. Eu sou o professor de português, Daniel Pereira, e vamos a mais uma correção do nosso PET 5, não é isso? Dessa vez a semana 4. Galera, eu só peço a vocês, né, antes de a gente começar a fazer a correção aqui, para aqueles que ainda não são inscritos, se inscreverem no canal, dar aquela força, aquela moral pra gente, né? Os demais aí que já são inscritos, curtirem o canal, compartilharem, para a gente poder crescer cada vez mais, beleza, meus queridos? Então vamos à nossa correção da nossa semana 4, nós temos aí um texto, né, um artigo de opinião para produzirmos, beleza? Então vamos a ela. Eu vou diminuir minha imagem aqui para a gente poder fazer a correção tranquilamente, olha só. Então, pessoal, nós temos aqui um texto, né, que inicia aqui dizendo para a gente o que é o gênero textual, artigo de opinião, né? Explica aí para a gente em que consiste isso aí, onde eles são publicados, né? Qual é a função desse tipo de texto. Eu não vou fazer a leitura de novo porque acredito que vocês já devem ter lido em casa, né? Já devem ter feito o texto aí, eu inclusive recebi alguns, mas ainda não recebi de muitos alunos. Para aqueles alunos que ainda não fizeram, de repente estão com alguma dificuldade, acompanhe a correção para ver como que deve ser feito, certo? Então, gente, o artigo de opinião ele é muito parecido com um outro gênero textual chamado de redação argumentativa, né? Uma redação argumentativa vai parecer muito com esse tipo de texto aqui. Por quê? Nós temos uma estrutura base aqui, que é aquela estrutura que vocês vão ter muito contato com ela futuramente, né? Que é aquela estrutura do texto que tem uma introdução, um desenvolvimento e conclusão. Então são basicamente 3 parágrafos, né? No primeiro parágrafo você vai apresentar o seu problema, vai mostrar para o leitor do que você vai falar, qual é o seu assunto, certo? Você vai falar de quê? Você vai apresentar ali uma ideia, uma tese. E geralmente vai ter um outro parágrafo, um parágrafo aí um pouco maior, que é o parágrafo de desenvolvimento, né? Onde você vai argumentar, você vai mostrar, você vai exemplificar quais são os meios que você pesquisou, onde é que você encontrou a informação, quem é que diz aquilo, né? Para fortalecer a sua argumentação, para você defender o seu ponto de vista, você tem que se basear em dados, né? Em estatísticas científicas, beleza, meus queridos? E nós temos aí a conclusão, que é onde você vai fechar o seu texto, vai mostrar quais são as soluções para aquele problema, certo? Vai mostrar como que pode ser resolvido aquele problema que você apresentou lá no início, certo? Então vamos aqui à nossa atividade. Olha, na verdade o PET trouxe para a gente 3 alternativas, né? Vidas negras importam, o movimento que mexeu com o mundo, a onda das fake news, a influência dela na sociedade e o impacto da pandemia na vida dos brasileiros. Deu essa opção para a gente escolher, né, sobre qual assunto a gente queria falar, ou vocês poderiam escolher aí qual assunto desses você deveria falar. Na verdade, aqui a questão 2 pede para reler, né, sobre o gênero artigo de opinião e trazer todas aquelas informações que vocês adquiriram sobre pronomes, sobre modalizadores, para enriquecer mais ainda a redação e fortalecer a argumentação. Pois bem, meus queridos, eu trouxe aqui um texto que eu fiz, que eu escolhi esse gênero aqui, né? A onda das fake news e a influência dela na sociedade. Aí, eu trazendo esse texto aqui, eu quero dizer para vocês o seguinte, não é para vocês copiarem esse texto, apenas para vocês terem uma noção, uma ideia de como que era para fazer o texto de vocês, né? Ou se basear nesse texto aqui para vocês poderem construir o texto de vocês aí, beleza? Tem muitos alunos que têm dificuldades e aqui eu apresentei um texto, uma produção de texto para facilitar, para dar um norte a vocês aí, beleza? Então acompanhem comigo aqui a explicação de cada parágrafo para vocês verem como foi que eu construí. Bacana? Então vamos lá. Primeiro nós temos o título, né? O título aqui, as fake news e suas consequências, foi o título que eu escolhi. Aí no primeiro parágrafo aqui eu apresentei qual é o problema, certo? Qual é a minha ideia? Eu vou falar de quê? Qual é o meu assunto? Olha só. Fake news é a versão em inglês para o termo notícias falsas em português.
Já comecei aqui dando uma definição sobre o que é fake news, né? Esse nome, explicando o nome, o significado do nome. Então, trata-se de um problema global que aumentou muito a partir do surgimento da internet e das redes sociais, já que são os meios mais utilizados para a propagação de informações falsas. As fake news geram diversas consequências maléficas que vão desde danos pessoais até graves consequências sociais. Então, vocês vão perceber que esse trecho destacado aqui em vermelho, certo? É a minha tese, ó. Aqui é a minha ideia principal, né? Eu estou falando que se trata de um problema global, um problema que está em todo o planeta Terra, né? E não é só aqui no Brasil que nós temos as fake news. Então, galera, e além disso, o que eu fiz aqui na minha ideia secundária, né? Nessa outra frase aqui, ó. Eu apresentei aqui dois argumentos, ó. Eu falei que esse é um problema global que traz consequências maléficas, né? Para pessoas, né? Danos pessoais e consequências sociais. E nos dois parágrafos seguintes, eu vou defender cada um desse argumento aqui, ó, com exemplos, certo? E com dados aí que a gente encontra no nosso dia a dia, certo? Eu vou falar nesse segundo parágrafo desses danos pessoais e no outro terceiro parágrafo eu vou falar sobre as consequências sociais, dando exemplo, beleza? Então vamos lá. Segundo parágrafo, olha só. Casos de fake news envolvem principalmente celebridades e personalidades políticas, porém, encontram-se casos envolvendo pessoas comuns, como foi o caso da dona de casa, Fabiane Moraes Maria de Jesus, espancada até a morte por moradores de Guarujá, em São Paulo, no ano de 2014, após mensagens falsas circularem em redes sociais, associando-a a sequestro de crianças para rituais de magia negra. Galerinha, então vocês vão perceber que aqui eu estou falando desses danos pessoais, né? Que podem envolver aí pessoas famosas, celebridades, né, política, celebridades, personalidades políticas, né, pessoas que se envolvem com política, mas também pode envolver pessoas comuns. E dei um exemplo aqui, ó, dessa moça, dessa dona de casa que foi morta aí de maneira cruel, né, por conta de fake news. Né, estava rolando na internet mensagens falsas de que ela estava sequestrando crianças para fazer ritual de magia negra, que na verdade era uma mentira, ela foi confundida, certo? Mas acabou sendo morta. Então essa foi uma consequência grave pessoal, certo? Que eu falei aqui no primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, olha só, vou falar das consequências sociais. Então, vamos lá. Como já dito, é no campo político e em áreas importantes que envolvem assuntos de interesses globais que os criadores de fake news encontram um ambiente ainda mais propício à difusão de tais conteúdos. Observa-se, por exemplo, que as campanhas eleitorais, não só no Brasil, mas também em outros países, como nos Estados Unidos, têm sido cada vez mais violentas devido à disseminação de conteúdos falsos e à incitação ao ódio por meio da internet. Segundo pesquisadores, informações falsas a respeito de vacinas, por exemplo, têm efeito nas baixas adesões às campanhas de vacinação e, com isso, feito ressurgirem doenças consideradas já erradicadas no Brasil, como o sarampo. Então, gente, nesse terceiro parágrafo, na verdade, eu estou falando das consequências sociais, estou dando exemplo aqui de como isso pode afetar toda uma sociedade, certo? Todo mundo. Porque eu falei aqui que, principalmente nas questões políticas, né, as fake news envolvendo política, né, eu falei aqui no Brasil e dei exemplo também nos Estados Unidos, e falei também de outro problema que é quando as fake news envolvem as questões de saúde, né? As vacinas, por exemplo. Tem muita fake news rolando dizendo que as vacinas causam efeitos colaterais perigosos e isso faz com que as pessoas deixem de vacinar. E o que causa? Traz doenças mais graves ainda que já muitas vezes já tinham desaparecido e as pessoas deixando de se vacinar, essas doenças retornam, né? Voltam com mais força ainda. Então esse é um problema gerado pelas fake news, certo? E aí no terceiro parágrafo, no último parágrafo, aliás, que é o quarto parágrafo aqui, eu trago a minha conclusão do texto, né? Eu retomo aquele problema que eu falei lá no início, né, sobre as fake news, e falo e proponho aqui uma solução para esse problema. A conclusão é isso, é você retomar e propor alguma solução nesse tipo de texto, beleza? Nesse tipo de texto que é o artigo de opinião, ou então uma redação. Diante disso, medidas importantes para o combate a esse problema já foram tomadas pelos proprietários de grandes mídias sociais como Facebook, YouTube e Twitter, quando detectam conteúdos falsos em suas plataformas, como banimento de páginas ou alerta de que a mensagem é falsa. No Brasil, campanhas de conscientização da população são realizadas. Além disso, tramita no Congresso o projeto de lei
2630/2020, que visa coibir e punir quem dissemina informações falsas. Porém, é preciso que ações mais profundas sejam tomadas pelas autoridades políticas, judiciárias e empresariais. As empresas de tecnologias precisam desenvolver recursos cada vez mais sofisticados e capazes de impedir a criação de sites de difícil acesso, a conhecida Deep Web, e impedir a primeira postagem de conteúdos falsos, por meio de rigorosas checagens, antes que a fake news seja propagada. Então, vocês vão perceber que eu falei aqui nesse último parágrafo sobre algumas medidas que já foram tomadas, certo? Para barrar a fake news, para diminuir pelo menos. Eu falei que páginas como Facebook, YouTube, Twitter já tem um projeto, né, um programa, uma forma de banir algumas páginas que eles detectam que tem conteúdos falsos. Outras eles colocam informações de que aquela mensagem, aquela postagem é falsa, não é fake, certo? E falei também que existem campanhas no Brasil, né? A gente acompanha na televisão no dia a dia, campanhas aí falando para a gente não checar antes de compartilhar mensagens, que as mensagens podem ser mentirosas. E falei também que existe um projeto de lei, né, no Brasil, não foi aprovado ainda, mas é um projeto de lei que se aprovado, vai coibir, vai punir quem fazer esse tipo de material falso, né, as notícias falsas. E falei aqui que precisa fazer mais ainda, ou seja, que precisa criar algum mecanismo, as empresas de tecnologia precisam criar alguma forma de barrar a notícia falsa lá no início, né? Principalmente quando se trata da Deep Web, que é aquela web que a gente não consegue acessar tão facilmente, ou seja, é um submundo, né? Geralmente são os hackers que conseguem esse tipo de ação, né? Eles vão lá, criam sites muitas vezes que a gente não consegue, as empresas não conseguem detectar onde aqueles sites são hospedados ou foram criados. Então as empresas precisam criar um mecanismo para combater isso lá na origem, né, para não deixar a mensagem falsa ser postada, porque depois que ela é postada e que ela é disseminada, que ela é propagada, compartilhada, fica difícil. Então essa foi a proposta de solução para esse problema que eu trouxe, que é a fake news. Beleza? Então vocês vão perceber que eu criei aqui 4 parágrafos, cada um parágrafo desses com um objetivo, com uma finalidade. Primeiro, apresentar o problema e apresentar os argumentos que eu vou defender nos outros. O segundo, eu vou defender o primeiro argumento que eu falei, né? Falei que isso causa problemas pessoais. O terceiro parágrafo, eu falo sobre as consequências sociais, né? Os problemas que isso causa. E no último, a conclusão e propondo uma solução. Tudo bem, pessoal? Eu vou diminuir aqui para aumentar a minha imagem, para a gente conversar mais de perto, beleza? Então, meus queridos, olha só, essa foi a nossa correção da semana 4, né? Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais e com isso, né, compartilhem, comentem, fiquem à vontade, beleza, meus queridos? Então essa foi a nossa correção, nosso último PET, vamos nos preparando aí para o PET 6, que já começa na semana que vem, e o nosso PET 300, que a gente também tem que se dedicar a ele. Tudo bem, galera? Então fique com Deus, um grande abraço, estou com muita saudade de todo mundo e até a próxima correção, se Deus quiser. Bye, bye.